Olá, hoje estou aqui para falar convosco sobre o plano de parto. O que é isto, o plano de parto? E vou também, nesta sessão, nesta aula, ajudar-vos a construírem o vosso plano de parto. Claro que para chegarem a este ponto, eu acho que é extremamente importante já terem assistido às aulas anteriores, em que falamos um bocadinho sobre a fisiologia do trabalho de parto, não é? O que é normal que aconteça, e falamos também de algumas das intervenções. E hoje aqui vou também falar um bocadinho sobre essas intervenções e vou-vos ajudar então a perceber o que é que realmente fará sentido no vosso caso em concreto. E o que é isto então do plano de parto? O termo birth plan, não é? O termo plano de parto terá surgido mais ou menos pela primeira vez durante a década de 80 nos Estados Unidos, como reação a uma onda crescente de medicalização no parto. Procurava então tornar aqui o processo de nascimento mais personalizado para cada uma das famílias, e em que as intervenções se baseassem em evidência científica. Em Portugal, os primeiros planos de parto surgem mais ou menos por volta do ano 2000, pela mão, desculpem, de pais mais questionadores, que procuravam também aqui os mesmos objetivos que a nível dos Estados Unidos, por causa das mesmas razões, não é? Pelo excesso de intervenções que começou a acontecer, ou que as famílias, não é, se começaram a perceber no momento do nascimento e do parto. Portanto, aqui o que é que se pretendia? Centrar o nascimento mais na grávida, no bebê, na família, procurar evitar o excesso de medicalização que estava a acontecer e perceber então o que é que era possível nas instituições. E houve uma associação que hoje em dia já não existe em Portugal, a UNPAR, que foi realmente pioneira neste processo de capacitação também das famílias para o parto. Essencialmente, aquilo que se pretende é que seja algo muito pessoal, que seja intransmissível. Eu vou-vos dar aqui algumas pistas, mas acho que era muito importante vocês pegarem no vosso plano de parto realmente do zero, não é? De uma folha em branco, e o que é que eu pretendo para o nascimento do meu filho, do meu bebê? O que é que eu pretendo para mim, enquanto grávida, ou o que é que eu pretendo para a minha companheira enquanto acompanhante do trabalho de parto? Depois, em relação à legislação, portanto, embora não exista uma legislação específica no nosso país que juridicamente proteja de forma inequívoca o plano de parto, há realmente normas em leis nacionais e internacionais que se aplicam também em Portugal e que são passíveis de proteger realmente as vontades destas famílias que estão presentes então no plano de parto. E eu também acho que é importante vocês, como anexo, como extra a esta aula, eu disponibilizo-vos alguns documentos de plano de parto que estão na internet, portanto estão acessíveis, mas aqui estão arrumadinhos, em que temos o documento da Organização Mundial de Saúde, temos o documento da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras, e tenho um documento também que acho bastante interessante da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, que é um site que eu vos recomendo muito pesquisarem e verem os vários documentos que eles têm disponíveis. E depois aqui também nesta apresentação tenho aqui alguns exemplos, mas eu acho que é muito importante que, para além desses documentos que servirão para vos dar algumas ideias, que realmente vocês não façam um mero copy-paste, não é? Que sintam realmente o que é que está ali, que saibam o que é que aquelas coisas significam, que me perguntem, não é? Que façam as vossas pesquisas e que criem então o vosso plano de parto. O plano de parto, o plano de nascimento, é o conjunto de desejos, de expectativas da grávida, da família, do acompanhante
para o momento do parto e do nascimento do bebê. Portanto, é algo que começará ainda no trabalho de parto, e que, independentemente do local onde aconteça o parto, se é em casa, se é no hospital, que começa ainda em casa, não é? No trabalho de parto, numa fase inicial, que depois continue no parto e que se estenda até ao pós-parto. E que pode ser um documento escrito, não é? Eu acho que vale a pena vocês escreverem sempre, em algum momento, eu acho que vale a pena vocês escreverem, nem que seja pegar então numa folha em branco, escrever os vossos desejos, o vosso acompanhante ou a vossa acompanhante, escrever também, o vosso companheiro, a vossa companheira, e depois falarem sobre isto. E se vos fizer sentido, se o parto for hospitalar, por exemplo, eu acho que fará sentido também, mas é uma coisa que vos passo para vocês, não é? Se vos fizer sentido, escrever uma carta em que podem escrever numa primeira folha um pouco da vossa história e quais são as vossas intenções ao apresentarem este documento, e depois então um documento com o vosso plano de parto. Já vou mostrar-vos aqui também algumas alternativas em termos de apresentação, mas pode fazer sentido então fazer este documento escrito que enviam para a administração do hospital, e onde vão ter o vosso bebê, e depois a administração do hospital fará o encaminhamento para os serviços responsáveis, não é, para os serviços como o bloco de partos e o internamento depois já da maternidade, o serviço de puerpério. Portanto, depois a administração é que à partida fará este encaminhamento para os serviços interessados, não é, nestas vossas intenções. E portanto, pode-vos fazer sentido escrever e enviar desta forma, pode não vos fazer sentido enviar desta forma, mas levar o documento escrito no vosso boletim de vigilância da gravidez, por exemplo, e depois vão comunicando com a equipa que vai estando convosco, ou pode não vos fazer sentido levar nada escrito, levarem as coisas na vossa cabeça e irem falando com a equipa. Neste caso, eu acho que é então ainda mais importante que quem vos acompanha esteja muito ciente, não é, de quais são os vossos desejos. Depois, eu acho que há uma coisa que também será muito importante, que é a flexibilidade. Portanto, nós podemos até ter uma determinada ideia, querermos um determinado caminho, e depois, à medida que as coisas vão acontecendo, podemos mudar de ideias, não é? E aí basta, mesmo que tenhamos o documento escrito, basta falar com a equipa que nos está a acompanhar, ok? Se tiverem à partida, que se pretenderem um parto domiciliar, mesmo aí faz muito sentido vocês escreverem estes vossos desejos, fazerem o vosso plano de parto, que será entregue à equipa que vos está a acompanhar, à equipa de parteiras e de doula, eventualmente, não é, que vos está a acompanhar. Mas afinal, então, para que serve o plano de parto? Eu acho que elaborar o plano de parto vai ajudar, por um lado, a grávida, o companheiro, ou a companheira, ou acompanhante, as famílias, a perceberem o que é que acontece em cada fase do trabalho de parto e a organizarem as vossas ideias. O que é que vocês pretendem para vocês, para o nascimento do vosso bebê, e a partilhá-las, não é, com quem vos vai acompanhar, com o vosso companheiro, com o vosso acompanhante, que poderá ser realmente um familiar, pode ser a doula, pode ser o companheiro ou a companheira. Portanto, ajuda, não é, a sistematizarmos estas nossas ideias e a transmiti-las a quem depois vai estar connosco. E que, portanto, essa pessoa depois terá muita consciência, então, de quais são as vossas escolhas e o que é que lhe é pedido, não é? Enquanto acompanhante, para vos ajudar, e o que é que precisa, como é que precisa de agir quando chegar depois o momento. Depois, conversar sobre o plano de parto com quem vos vai acompanhar, com os prestadores de cuidados, com os profissionais de saúde, vai-vos permitir também colocar questões e perceber o que é que vai ser possível dadas as circunstâncias. Se é um parto hospitalar, o que é que naquele hospital normalmente acontece. Vai sensibilizar então os profissionais também para as vossas prioridades,
e vai permitir que os profissionais então percebam, não é, o que é que as famílias, o que é que as grávidas, o que é que esta grávida em concreto pretende para o seu trabalho de parto. E isto poderá ajudar também então aqui a mudar algumas práticas e a perceber se aquilo que enquanto profissionais estão a oferecer às famílias se vai ao encontro das suas expectativas, dos seus sentimentos, claro. Para os profissionais de saúde, há também vantagens em acolher, não é? Em trabalhar o plano de parto com a grávida e o ideal seria então ainda durante o seguimento da gravidez. Por isso eu acho que é muito importante, quando vocês fizerem o plano de parto, partilhem comigo, na família o bebê sabe, falem com os vossos obstetras, falem com a doula, falem com os vossos companheiros ou companheiras, portanto, envolvam aqui a equipa. Depois, ainda para os profissionais, vai ajudá-los a perceber quais são as vossas dúvidas do processo de nascimento, que opções é que vocês pretendem, o que é que querem, para poder ir, para vos poder também explicar um bocadinho o que é que são. Vai facilitar também que o serviço, não é, esteja preparado para acolher as expectativas da grávida e os desejos e permite também que os profissionais, não é, percebam como é que podem tornar a experiência de nascimento o mais satisfatória possível para aquela família em concreto. E infelizmente ainda há muitos profissionais que ficam quase que de garras de fora, não é? Que ficam um bocadinho incomodados com o plano de parto porque sentem que de alguma forma estão a colocar em causa os seus cuidados, e eu acho que temos que mostrar que não é nada disto, não é? Aquilo que queremos todos é trabalhar em equipa. A família, a grávida, com a equipa de profissionais de saúde. Eu tenho aqui neste slide que é aconselhável que se elabore entre as 28 e as 32 semanas de gravidez. É algo que convém pensar-se, não é, com alguma brevidade, para termos tempo, não é, de fazer todo este processo. Se pretenderem então escrevê-lo, poderão apresentá-lo no hospital de referência em que tenham previsto ter o vosso parto, e eu também tenho aqui falado, né, na visita ao hospital. Eu acho que é um procedimento que vale a pena, que permite, se vocês já tiverem o vosso plano de parto, permite irem logo aqui nesta visita, e então se estão em dúvida, não é, em relação a vários hospitais, nestas visitas colocarem logo estas questões referentes ao vosso plano de parto, para perceberem de que forma é que ele está adequado ou o que é que têm que adequar, não é? E, portanto, visitem um hospital, visitem vários hospitais, não precisam estar a dizer que aquele já é o segundo ou terceiro hospital que estão a ver, mas podem fazê-lo para que depois possam tomar a vossa decisão da melhor forma possível, não é? E que aquele hospital se adeque o melhor possível também aos vossos desejos. Depois, o que é importante para si, enquanto grávida, não é? Enquanto família? Eu acho, já aqui tinha dito, eu acho que todo o plano de parto começa numa folha em branco. Portanto, começarmos com esta folha em branco e depois então vejam os exemplos também que eu aqui vos disponibilizo. Podem ver esta aula antes, claro, e as pistas que vos dou aqui, e depois até podem revê-la. E acho que é muito importante também, para além da questão da flexibilidade, em que por algum motivo, por vezes, o nosso caminho pode ser interrompido daquela forma como tínhamos previsto e podemos ter que ter um plano B, um plano C. Eu acho que também é muito importante, nesta elaboração do plano de parto, nós focarmos-nos naquilo que queremos, naquilo que é realmente importante para nós, ao invés de aquilo que não queremos. E, portanto, eu acho que o plano de parto também convém ser algo o mais simples possível, para que seja de fácil visualização também, mais esquemático, não é, se possível também, e em que podemos então colocar só aquilo realmente que pretendemos. O que é importante para mim? E se há algum aspecto que até não é assim tão importante, se calhar nem vale a pena estar lá mencionado. E depois logo se vê, não é? E tenho também nos documentos em PDF que vos disponibilizo, tenho lá o exercício do parto ideal, que eu acho que é um bom ponto de partida para a elaboração do vosso plano de parto. Portanto, eu acho que convido-vos aqui, se quiserem fazer pausa nesta aula,
e fazer o exercício do plano, do parto ideal, desculpem, e depois retomar a aula. Ora bem, depois temos várias formas de apresentação do plano de parto. Aquilo que tem aqui, este documento da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, está disponível nos documentos em PDF. Aqui este documento de reflexão sobre o trabalho de parto e parto, construção de um plano de preferências de parto, é realmente um documento que eu acho que está extremamente interessante, porque o que é que a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto fez? Pegou nas várias intervenções e explica cada uma delas, de forma a que com facilidade se consiga perceber, ok, isto é importante para mim, isto não é, é o que eu quero, não é? Faz sentido ter no meu plano de parto. E, portanto, eu acho que é um bom ponto de partida também, para além da minha aula, mas que há muitas das coisas que vocês já tiveram aqui acesso no curso. Acho que todas elas, ou praticamente todas. Depois, em relação à forma, então, de apresentarmos o plano de parto, não há uma forma certa ou errada de vocês apresentarem as vossas preferências para o vosso parto. É importante que seja um documento claro, que seja conciso, e que tenha a informação que vocês, enquanto grávidas, considerem realmente importantes para o vosso trabalho de parto e parto. Numa folha A4, não é? Será interessante. E lá está, de qualquer das maneiras, é sempre, é normal e é possível vocês, em algum momento, mudarem de ideias em relação ao decurso do vosso trabalho de parto. E nessa altura basta apenas verbalizar com o vosso acompanhante, com o profissional de saúde que vos está a acompanhar e alteramos aqui as situações. Tal como também, perante alguma situação imprevista, no decurso do vosso trabalho de parto, é muito importante que os profissionais de saúde falem convosco, que eu acho que isto é algo que pode estar também no vosso plano de parto, não é? Que gostaríamos, não é, que todas as decisões referentes ao nascimento do nosso bebê fossem faladas previamente connosco. E, portanto, podemos ter um plano de parto tipo tabela, como este aqui do meio, esta terceira imagem, em que as tabelas são muito simples de elaborar e são muito eficazes aqui para uma leitura mais rápida. Pode ser aqui, esta segunda imagem é o plano de parto tipo tópicos, em que também é de muito fácil leitura, é de mais fácil leitura do que se for um texto corrido, por parágrafos, por exemplo, mas ainda assim podemos escrever mais do que no plano de parto por tabela, por exemplo. O plano de parto por parágrafos é aquele também que vocês têm no documento da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, em que vamos ver intervenção por intervenção, permite aqui esta descrição mais detalhada, mas também será eventualmente o de mais difícil leitura. Depois, um outro tipo de plano de parto que tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade é como esta terceira imagem, em que são estes planos de parto mais visuais, em que vamos procurar imagens que representem os nossos desejos, aquilo que é importante para nós, e colocamos dessa forma. Portanto, tem um impacto muito imediato e é um documento também muito, muito conciso. Depois, é importante, então, nós percebermos quais são informarmos sobre as rotinas do internamento do local onde pretendemos ter o nosso bebê, para também percebermos se é adequado ou não aqui às nossas expectativas, e para isso eu acho que realmente a visita ao hospital será fundamental. Então, agora vou aqui ver convosco alguns dos pontos que poderão ser importantes no vosso plano de parto. E começo aqui, vocês depois podem mudar a ordem, não é? Conforme aquilo que sentirem que faz mais sentido, aqui com as rotinas hospitalares na admissão ao parto. E aqui há vários pontos que poderão ser importantes, não é? Falarmos, por exemplo, aqui gostaria que não me realizassem microclister. Já falei aqui convosco na aula do período expulsivo, em que realmente quando a dilatação está completa,
uma das sensações que vamos ter é uma vontade de fazer força. E é uma vontade de fazer força semelhante à vontade de evacuar. E se eu vou estar ali, na minha cabeça, eu tenho vontade de fazer força, mas isso faço cocó. Ai, que vergonha, então se calhar é melhor não fazer força agora. Se isto é um problema, regra geral, quando o trabalho de parto acontece de forma natural, naturalmente, espontaneamente, há uma vontade ou há uma necessidade anterior ainda até às vezes às contrações, de ir à casa de banho e evacuar. E portanto isto já é aqui a natureza, não é? Fazer o seu trabalho e a limpar a nossa ampola retal. Mas agora imaginem, por exemplo, que há uma indução. Desculpem, ainda antes de falar nestas outras situações, se naturalmente entrarmos em trabalho de parto, se naturalmente já esvaziarmos a nossa ampola retal, fará sentido a quando da admissão ao hospital estarmos a colocar o microclister, estarmos a fazer este enema de limpeza? É uma questão que vos deixo, não é? E portanto, poderá não fazer sentido porque, quer dizer, então a minha ampola retal já está limpinha, porque é que eu vou colocar este microclister que quer queiramos, quer não, acaba por provocar mais um desconforto, poderá provocar algumas cólicas também, a associar ao trabalho de parto e às contrações poderá não ser algo muito útil e muito confortável. Neste caso, eu acho que poderá ser, e também é um procedimento que a pouco e pouco tem vindo a cair em desuso e já nem todas as maternidades está presente, daí que possa fazer sentido colocarem a questão quando a visita à maternidade. Agora, estava-vos a dizer, por exemplo, imaginando outra situação de um trabalho de parto que não começou naturalmente, que começou, por exemplo, por uma indução, ou que houve uma ruptura de bolsa de águas que não houve ainda contrações, por exemplo, e nós até somos obstipadas, e já tenho este receio de quando o bebê estiver para nascer, se eu tenho vontade de fazer força e se faço cocó, então pode ser, então aí prefiro que me realizem microclister, não é? Depois, gostaria que apenas me realizassem tricotomia se for necessária na altura da expulsão. Portanto, eu aqui tenho alguns tópicos que foram baseados também em alguns dos documentos que vos disponibilizo e que pode fazer sentido ou não. Aqui a tricotomia é rapar os pelos. Nos hospitais também já é uma prática que está muito em desuso, mas acredito que ainda haja algum onde aconteça por rotina. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, já veio dizer que não é um procedimento recomendado para o trabalho de parto, não vai ajudar a prevenir, por exemplo, situações de ocorrência de infecção e, pelo contrário, porque aquilo que pode potenciar a ocorrência de infecção, porque nos hospitais, quando se faz esta tricotomia, esta raspagem dos pelos públicos, normalmente utiliza-se uma lâmina descartável, mas que vai deixar esta pele muito mais sensível e às vezes até com algumas microfissuras. Portanto, pode potenciar realmente aqui a questão da infecção. Se para vocês esta questão é uma questão importante, o que é que vocês podem fazer? Aí, umas 4 semaninhas antes da data provável de parto, podem ir ter com a vossa esteticista e fazer a vossa depilação. E aí, até ao parto, à partida, vão decorrer alguns dias e, portanto, a pele não está tão sensibilizada, poderá ser uma possibilidade. Depois, gostaria que me realizassem tricotomia parcial logo na admissão, gostaria de poder tomar um duche. Portanto, aqui, regra geral, quando há admissão, quando vocês chegam ao hospital e estão em trabalho de parto ou têm uma ruptura de bolsa e vão ficar internadas, portanto, quando há um internamento, uma das coisas que vos vão pedir é para despirem a vossa roupa toda, portanto, não levem anéis e pulseiras e fios e brincos, vão o mais simples possível. Portanto, normalmente esses valores, não é? Essas joias, depois serão entregues ao vosso acompanhante, mas não valerá se calhar a pena estar a levar logo no dia, se não for uma situação imprevista, claro, e depois vão-vos pedir para vestir a roupa do hospital e é aqui, portanto, aqui um bocadinho nestes procedimentos também de admissão que vocês podem falar, gostaria que me deixassem com as minhas meias, por exemplo, gostaria de ficar com a minha camisa de dormir vestida, por exemplo, o que é possível e o que é importante para vocês.
E ainda aqui nestas rotinas hospitalares, na admissão à parte, eu acho que poderíamos acrescentar também outro tipo de coisas mais ambientais, mas que já falarei depois também melhor convosco, mas nomeadamente a questão da música, se pretendem levar algum auxílio a nível, por exemplo, da aromaterapia, de poderem levar logo convosco, mesmo a própria presença de acompanhante, que já vou falar melhor convosco, que tenho aqui no trabalho de parto, mas se poderia logo estar presente na admissão. Aqui a questão do acompanhante é algo que está legalmente também previsto, e aqui eu acho que poderá, se vos fizer sentido, escrever quem é que gostariam que estivesse convosco no vosso trabalho de parto. E aqui temos o meu companheiro, ou companheira, desculpem, um familiar, e aqui no familiar podemos logo dizer a minha mãe, a minha irmã, quem é que eu quero que esteja comigo? O meu médico obstetra que me acompanhou, que me vigiou a gravidez, a minha parteira, um amigo ou uma amiga, não quero ter ninguém. Acho que serão poucas as mulheres que quererão estar sozinhas em trabalho de parto, mas é um direito também que têm, claro. Ou outra pessoa que poderemos aqui eu acho que em vez de termos estes tópicos todos e assinalarmos aquele que quereríamos, bastaria então escolher qual é aquele que nos faz sentido estar presente e escrever apenas essa pessoa. Gostaria que me acompanhasse durante o trabalho de parto, tal pessoa. A doula, também me esqueci de colocar aqui, vou corrigir depois para o futuro também. Depois, aqui em relação ao trabalho de parto, e aqui há tópicos que vocês podem, então, ainda em casa, vocês têm total liberdade para fazer aquilo que vos faz sentido, ok? No hospital, algumas coisas poderão ser possíveis, outras nem por isso, então tenho aqui várias possibilidades. Desculpem estar aqui o slide tão cheio, mas aqui, por exemplo, a questão de gostaria de poder beber líquidos claros, como água ou chá. A questão da ingestão de líquidos no trabalho de parto é uma questão também mais ou menos controversa, tem vindo a ser modificada no nosso país, por exemplo, em outros países já não é uma questão que se coloque, mas aquilo que é importante dizer-vos é que realmente a nível de conforto, os líquidos claros, refeições ligeiras, pode fazer muito sentido para a grávida em trabalho de parto. Muitas das vezes, a grávida que está em trabalho de parto não tem apetite, portanto, também não. Então, essa questão das refeições ligeiras nem se coloca. Mas, por exemplo, estão em casa a iniciar o trabalho de parto, estão a preparar-se para ir para o hospital, têm fome, comam, ok? Não fiquem a pensar, depois quando chegar ao hospital, se calhar vão-me dizer que devia ter estado em jejum. Não se preocupem com isso, ok? A grávida, uma mulher grávida, é sempre tida como alguém de estômago cheio. Portanto, no caso de haver uma situação, por exemplo, de emergência, de uma cesariana, por exemplo, de emergência, em que não há possibilidade de fazer uma analgesia epidural e é necessário fazer uma anestesia geral, é sempre obrigatório ver-se como é que está o conteúdo gástrico e fazer-se o esvaziamento do conteúdo gástrico, do conteúdo do estômago da grávida, antes de se avançar para a anestesia geral e para a cirurgia. Portanto, não se preocupem realmente com isso. Depois, no hospital, ao longo do trabalho de parto, se não tiverem apetite, então também não é uma questão, mas se tiverem algo que poderão depois também colocar, essa questão é a equipa que vos está a acompanhar, e beber um chá, beber uma infusão, não é? Beber água, pode realmente fazer muita diferença no vosso conforto, e é algo que na maioria dos nossos hospitais também já está previsto, mas pode ser uma situação importante de colocarem no vosso plano de parto. Depois aqui, os exames vaginais, os toques vaginais. Gostaria de circunscrever ao mínimo o número de exames vaginais. E aqui vocês podem depois também especificar se não se importam que haja alunos de especialidade, por exemplo, internos de obstetrícia, ou alunos de especialidade de saúde materna, de enfermagem, de enfermeiros parteiros, se é algo que não querem que vos façam a avaliação estes profissionais, ou se não se importam. Gostaria, por exemplo, que fosse sempre que possível o mesmo profissional de saúde a fazer o exame vaginal, o toque vaginal, ou gostaria que o toque vaginal fosse feito apenas a meu pedido. Portanto, aqui o toque vaginal é algo que tem muito que se lhe diga, não é?
e que, se for algo que realmente é importante para vocês, também terem um ponto no vosso plano de parto onde falem sobre isto. Depois gostaria de ter uma música ambiente no quarto, gostaria de ter o máximo de silêncio no quarto, gostaria de ter luz suave no quarto. Portanto, aqui, a nível ambiental, o que é importante para mim? Nós sabemos, não é, em termos da produção da ocitocina, que ela é uma hormona tímida, não é? Portanto, ela é produzida realmente quando nos sentimos seguras, mais na penumbra também pela produção da melatonina. Portanto, sabemos que são aqui elementos que a música pode ser algo que me permita ir para outro mundo, não é? Concentrar-me noutros aspectos que não o trabalho de parto, as contrações, a dor da contração, portanto, também pode ser algo realmente importante. Depois aqui gostaria que não me rompessem artificialmente as membranas se o bebê estiver bem, portanto a ruptura de bolsa de águas pode ser feita de forma artificial. Às vezes é um procedimento que se faz, por exemplo, se há um CTG, portanto que se o gráfico que estamos a fazer, se a vigilância do bem-estar materno-fetal, se há ali algum ponto que nos faz suspeitar de que o bebê possa não estar bem, por exemplo, às vezes, havendo as condições, tendo as condições reunidas, não é, para uma ruptura de bolsa de forma artificial segura, por vezes é necessário, ou seria um procedimento que os profissionais poderiam querer fazer, então aí que seja falado convosco antes, que vos seja explicada a necessidade e que vos seja pedido o vosso consentimento, não é? Gostaria de ser informada das razões para os profissionais de saúde sugerirem, se necessário, determinados procedimentos. E aqui a ruptura da bolsa de águas poderia estar aqui também depois destes dois pontos, não é? Aqui a indução do trabalho de parto, a ruptura artificial das membranas, a algaliação. A algaliação é colocar uma sonda na vossa bexiga e é um procedimento que, lá está, havendo liberdade de movimentos, que vocês possam ir à casa de banho fazer xixi sempre que necessário, não será um procedimento necessário de se fazer e é mais uma coisa que, por um lado, vos vai tirar a liberdade de movimento e, por outro lado, há também desconforto, risco de infecção, claro, não é? Aqui, a administração da ocitocina, nós normalmente falamos em PO, perfusão da ocitocina. Portanto, aqui, quem diz ocitocina diz qualquer outra medicação, não é? Que será importante e que vocês poderão até generalizar, não é? Gostaria de ser informada das razões para os profissionais de saúde sugerirem a administração de algum medicamento, por exemplo. A utilização dos fórceps ou da ventosa ou da cesariana, a própria necessidade de episiotomia, a monitorização fetal interna ou externa, portanto aqui é o tal CTG, o cardiotocógrafo, não é? Que nos permite perceber o bem-estar fetal e também permite perceber se há contrações ou não. Portanto, isto é algo que pode ser feito ou não, não é? Durante o trabalho de parto, mas depois tenho um slide que fala um bocadinho melhor sobre esta questão, que é já este aqui a seguir, não é? Portanto, em termos da monitorização do bebê, tenho aqui, gostaria de ter monitorização intermitente, desculpa se o bebê estiver bem, desejaria ter monitorização contínua do bebê. Habitualmente, nos nossos hospitais, aquilo que acontece é que a grávida, em trabalho de parto, quando fica internada, fica monitorizada de forma contínua. Grávida e feto, bebê. CTG. Portanto, o CTG é um equipamento que tem dois sensores, um deles é colocado no fundo do útero e permite perceber então se há contrações ou não, e às vezes isto também é falível, porque até pode estar cheio de contrações e o sensor não está bem colocado, por exemplo, ou ter-se deslocado e não estar a registar, e portanto vale o que vale, e depois o outro sensor estará na zona do ápex do bebê, portanto na zona do tronco, em que vai captar os batimentos cardíacos do feto. E isto então permite perceber também que o bem-estar do bebê e permite também ver aqui alguma relação quando há contrações, como é que os batimentos cardíacos do feto reagem, se há aqui alterações e permite-nos então agir também caso haja necessidade. Aqui a monitorização intermitente pode-se fazer de várias formas. Pode-se fazer-se períodos de CTG contínuo e períodos em que não há CTG, ou então utilizar um Doppler, que é um equipamento que nós temos que permite ir avaliando com uma determinada regularidade os batimentos cardíacos do bebê.
Regra geral, nos nossos hospitais, a grande maioria das vezes aquilo que acontece é monitorização contínua. Apesar de ser contínua, se for realmente um aspecto que não é passível de negociação naquele serviço e naquele hospital, aquilo que nós podemos eventualmente pedir é que façam esta monitorização contínua com um equipamento wireless, por exemplo, sem fios, ok? Mesmo que não seja possível, se não estiver disponível, se for com fios, os fios são compridos, portanto, mesmo assim, permite-me aqui alguma liberdade de movimento, ok? Portanto, depois será um ponto também que poderá ser importante falar. Em termos da gestão da dor, tenho aqui também várias possibilidades, e agora aqui a falar aqui convosco sobre a dor, estava a pensar que o plano de parto não tem obrigatoriamente e necessariamente que ser algo apenas defensor de um parto natural e fisiológico, ok? Eu posso elaborar um plano de parto, por exemplo, mesmo para uma cesariana eletiva, uma cesariana já planeada. Por exemplo, se o meu bebê está sentado, ou se há alguma circunstância relacionada com a minha saúde ou do meu bebê que preveja logo uma cesariana à partida. Portanto, o plano de parto mesmo na cesariana, e a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto tem também a situação da cesariana prevista, eu aqui também tenho um tópico para falarmos um bocadinho sobre isso, mas também faz muito sentido mesmo se eu pretender, por exemplo, epidural logo à partida, portanto faz sentido mesmo se eu pretenda que haja intervenções, ok? Porque aquilo que é importante é serem decisões informadas, não é? Conscientes e informadas. A partir daí e, portanto, eu tenho aqui, por exemplo, gostaria que me fossem administrados fármacos para o alívio da dor o mais cedo possível. Isto pode estar previsto no plano de parto, ok? Ou gostaria que me fossem administrados fármacos para o alívio da dor mais para o fim do trabalho de parto. Ou gostaria de não ter medicação para a dor, a não ser que seja eu a solicitá-la, por exemplo. E, mais uma vez, eu posso dizer isto, ou até posso dizer, eu não gostaria de fazer analgesia epidural, e depois, já em trabalho de parto, já no hospital, por exemplo, eu posso mudar de ideias, ok? E não vão haver represálias, não podem haver represálias, não é? Não me vão dizer, não, mas há bocado, quando lhe falei nisso, disse que não, agora já não tem. Isto então não é possível, não é? Depois aqui, gostaria de poder utilizar estratégias mais naturais para o alívio da dor. E aqui o banho de imersão ou o duche, aqui em relação ao banho, eu acho que a água quentinha é um analgésico natural muito, muito importante, é um recurso ótimo em casa, por exemplo, estará sempre disponível, se vocês quiserem. Nos hospitais depende, mas aqui também o banho de imersão ou o duche, que o jacuzzi será eu, por exemplo, uma banheira, não é, de parto também, vai depender muito da fase de trabalho de parto em que vocês estão. Não é? Porque o banho de imersão, se ainda estamos numa fase latente, naquela fase inicial, ainda antes dos 5 centímetros de dilatação, ainda não estamos na fase certa para este banho de imersão e para este alívio da dor através desta estratégia. Então aí temos o duche, por exemplo, depois o caminhar, a liberdade de movimentos, pode ser caminhar, pode estar a ser sentada na bola, não é? Tem ali usar a bola de parto também. Portanto, aqui essencialmente o ter liberdade para fazer aquilo que me faz sentido em cada momento. Ali o frio, o calor, regra geral, o calor é o mais usado para alívio da dor na contração. Mas aqui é importante percebermos o que é que nos sabe bem também em cada momento, mas o calor ajuda normalmente mais também no relaxamento, a ouvir música escolhida por mim, usar o meu próprio foco de visualização, e eu tenho para vocês alguns exercícios de visualização, a própria respiração, eu acho que ajuda muito, porque me permite concentrar em algo que eu estou a conseguir controlar, e isso pode-me desviar o foco, então, da contração e da dor da contração. Aqui o vestir a minha própria roupa, a camisa de dormir, pode ser importante ou não, às vezes é mesmo só manter as minhas meias para sentir os pés quentes, por exemplo. A massagem, que em algumas circunstâncias vai fazer sentido, noutras não, às vezes mais do que a massagem, a acupressão, não é? Portanto, o fazer pressão em determinada zona específica, nomeadamente, ou regra geral, mais aquela zona ali da bacia, da nossa anca, ou a zona do sacro, portanto, já cá o finzinho mesmo das costas. Portanto, aqui percebermos que estratégias é que eu posso eventualmente querer usar.
Depois, em relação ao período expulsivo, olha, aqui nesta imagem temos o Doppler, por exemplo, para fazer uma auscultação intermitente dos batimentos cardiofetais ao longo do trabalho de parto. Aqui nesta imagem, por exemplo, é numa consulta de vigilância da gravidez. Aqui em relação ao período expulsivo, o que é que pode ser importante? No período expulsivo corresponde já ao nascimento do bebê, ou já aquela fase já dos 10 centímetros de dilatação, não é? E nascimento do bebê. Podemos querer dizer quem é que gostaríamos que estivesse presente, se isto fizer sentido. E aqui, por exemplo, gostaria de poder escolher a posição mais confortável para parir. A liberdade de movimentos no trabalho de parto é algo já mais, poderia dizer, se calhar, banal nos nossos hospitais. A posição para o período expulsivo ainda não está tão rotineira. Para a maioria dos profissionais, ainda temos muita situação da grávida deitada em posição de litotomia, deitada de barriga para cima, na marquesa obstétrica. Vamos mudar isto, não é? Se for importante. Pode fazer sentido para algumas grávidas estarem nessa posição. Eu acho que para a maioria vai fazer muito mais sentido as posições verticais. Portanto, pode ser um ponto importante para colocarmos no nosso plano de parto. Aqui em relação à episiotomia, portanto, que é o corte que por vezes é necessário fazer no nosso períneo, na aula em que falei sobre as várias fases do trabalho de parto, falei sobre a episiotomia, é realmente algo que não deve ser feito de forma rotineira. Infelizmente, nós, profissionais de saúde, nós muitas das vezes, atrás dos palavrões, não é? Deste tipo de palavrão, episiotomia e outro tipo de palavras, de termos científicos, às vezes acabamos por começar a despejar uma série dessa terminologia e justificar determinadas intervenções. Na maioria das vezes poderão não ser realmente justificações válidas, e aqui em relação à episiotomia já ouvi muitos colegas meus dizerem mais vale cortar que rasgar, é muito importante, e isto não é verdade, não é? Porque por vezes há lacerações, eu aqui tenho, gostaria de não ser submetida à episiotomia, e assim no termo de responsabilidade, se for necessário, não é? Gostaria de ser submetida à episiotomia apenas em situação de risco iminente de laceração, e aqui é a tal situação do mais vale cortar que rasgar, é assim, não é realmente verdadeiro. Existem lacerações muito mais superficiais, que dão muito menos desconforto também no pós-parto e que serão muito mais fáceis de suturar, e existem situações em que nem sequer vai lacerar nada, mas pode ser algo que seja importante para vocês e, portanto, também poderá contemplar. Gostaria de ser submetida à episiotomia apenas em situação de risco de vida para o bebê, ou prefiro que não me seja realizada a episiotomia. Portanto, aqui, mais uma vez, é uma questão de vocês perceberem o que é importante para vós e se é importante terem este tópico no vosso plano de parto ou não. Ainda vos ia dizer, realmente, em relação às justificações, muitas das vezes há aquela justificação que nos parece que faz muito sentido, não é? Se eu fizer o corte, eu sei exatamente a direção deste corte, portanto não há o risco de haver uma laceração que vá comprometer, por exemplo, o esfíncter anal. Depois, como é um corte direitinho, também é mais fácil de suturar, e, portanto, isto são justificações que nos parecem fazer todo o sentido, mas são realmente falsas justificações, porque nem todas vocês vão lacerar sequer. Mesmo ao lacerar, pode ser uma laceração muito mais superficial do que o equivalente a uma episiotomia, e mesmo a questão da facilidade de suturar, nós, enquanto enfermeiros especialistas em saúde materna e mesmo os médicos obstetras, conseguiremos suturar, não é, de forma muito, muito adequada, independentemente de ser uma episiotomia ou ser uma laceração. Claro que se eu estou a prever que há um risco de haver uma grande laceração, que haja comprometimento, por exemplo, do esfíncter anal, à partida, eu, enquanto profissional, iria dizer, olha, eu preferia fazer episiotomia porque acho que o seu períneo não tem muita elasticidade, explicar o porquê naquela altura, não é? E eu não consigo agora, durante a vossa gravidez, se eu conseguisse olhar para o vosso períneo, eu não ia conseguir dizer-vos se ia ter elasticidade ou não suficiente para o nascimento do vosso bebê sem lacerar, só mesmo naquela altura de período expulsivo e de descida da cabeça do nosso bebê é que realmente conseguimos prever. Agora, o que é que eu sei? Sei que posições verticais vão diminuir a incidência de lacerações a nível posterior, por exemplo.
vão ajudar a criar mais espaço para o bebê. Portanto, eu aqui, em relação à episiotomia, eu acho que poderá ser muito mais interessante no plano de parto nós abordarmos todas as outras situações que sabemos que vão contribuir para a diminuição da ocorrência de episiotomia do que às vezes focarmos exatamente só neste ponto. Depois, outras coisas que vocês têm ao vosso alcance, para além da liberdade de movimentos, da liberdade de escolha da posição para o período expulsivo, é fazermos os exercícios de Kegel, de contração e relaxamento destes músculos do nosso períneo e a massagem do períneo. Portanto, que é um bom recurso e que ajudará também então, aqui a termos mais elasticidade no nosso pavimento pélvico, no nosso períneo. Para a massagem do períneo, portanto, utilizando óleos vegetais de boa qualidade, pode ser o óleo de rosa mosqueta, pode ser um óleo de jojoba, pode ser um óleo de amêndoas doces, mas de boa qualidade, prensado a frio, biológico, de origem biológica, pode ser um azeite, por exemplo. Imaginando que temos aqui o orifício vaginal, aqui o ânus, não é? Com o indicador, por exemplo, ou com os dois indicadores, ou com, desculpem, com o polegar, ou com os dois polegares, ou com o indicador, ou com o indicador e o médio, desculpem, fazer aqui uma ligeira pressão nesta zona aqui da vulva, não é? Da nossa vagina, do orifício externo da vagina, fazer compressão nesta zona, fazer algum deslizamento suave, que podemos ser nós a fazer, ou pode ser o nosso companheiro ou companheira, se nos sentirmos à vontade também para isso. Se calhar numa fase mais final da gravidez, com o aumento do volume abdominal, pode ser mais difícil nós fazermos a nós próprios, pode ser algo também aqui muito interessante para fazer, e irmos fazendo então esta massagem, mais de fricção, mais de pressão, e irmos aqui dando elasticidade ao nosso períneo. Depois, em relação então aqui já ao bebê, portanto o bebê já nasceu, quais são os meus desejos ainda na sala de partos, ainda aqui neste período mesmo a seguir ao nascimento do nosso bebê? Temos aqui, por exemplo, gostaria que o cordão fosse cortado o mais tarde possível, portanto um clampeamento tardio do cordão, que eu posso mesmo escrever, gostaria que o cordão só fosse clampado ou cortado depois de deixar de pulsar. Gostaria que fosse a tal pessoa a cortar o cordão, se isto também for importante para vocês. Gostaria que colocasse imediatamente o bebê sobre mim, portanto, o contacto pele a pele imediato, e que adiem todas as outras intervenções, não é, o meu bebê. Gostaria de poder amamentar o meu bebê na primeira hora de vida. Gostaria que realizasse os procedimentos ao recém-nascido na minha presença e após ter sido amamentado. E aqui também pode ser, gostaria que os procedimentos que possam ser realizados com o bebê em contacto pele a pele, que o sejam, não é? E há uma série de coisas, não é? Quando o bebê nasce, é colocado em cima do nosso peito. Se o bebê nasce bem, claro, não é? E isto é aquilo que acontece na grande maioria das situações. Não há nenhum procedimento, eu já vos disse isto e volto aqui a repetir, não há nenhum procedimento que das duas uma, ou não possa ser adiado, depois do bebê mamar pela primeira vez e termos estado aqui neste contacto pele a pele, ou que não possa ser feito com o bebê em contacto pele a pele com a mãe. Portanto, eu posso colocar as pulseiras de identificação do bebê, eu posso administrar a vitamina K intramuscular, se for esse o vosso desejo, por exemplo. A vitamina K é uma injeção que se dá na coxa do bebê para a prevenção das hemorragias. E pode ser feita desta forma, intramuscular, e é dada apenas uma toma, ou pode ser feita de forma oral. O protocolo é fazer-se 3 tomas, em que a primeira se faz ainda no hospital, depois a segunda com mais ou menos uma semana de vida e a terceira com um mês de vida. E, portanto, aqui é preciso
preciso termos depois pode ser um ponto que vocês também podem acrescentar aqui ao vosso plano de parto nesta componente do recém-nascido. Se a opção for fazer-se intramuscular, é possível fazer-se com o bebê em contacto pele a pele com a mãe ou com o pai. Claro que depois vai depender um bocadinho também da destreza do profissional, e infelizmente há profissionais que só se sentiram bem a fazer este tipo de procedimentos com o bebê, com um ambiente mais controlado, com o bebê à sua frente, num plano, e aí, se for muito esse caso, e se o profissional não se sentir toda à vontade para fazer com o bebê em contacto pele a pele, e se não for possível chamar outra pessoa, por exemplo, então que se faça depois mais tarde, já depois deste contacto pele a pele. E depois também dão aqui a questão da amamentação. Depois, o vestir o bebê não é uma prioridade, muitas das vezes é a principal prioridade da equipa de saúde. O bebê tem que se vestir porque depois fica cheio de frio. Realmente, em contacto pele a pele com a mãe, vai termorregular, vai aquecer, mas depois aqui a questão do vestir, não é? Se vocês gostassem de ser vocês próprios a vestir o vosso bebê, ou se gostariam que fosse o vosso acompanhante, ou outros pontos que considerem importantes, nomeadamente aqui a questão da vitamina K ou de outros procedimentos ao bebê. O dar banho, por exemplo, não é uma intervenção que se preconize de todo, não é? Dar banho ao bebê logo após o nascimento vai fazer com que ele fique frio, perca calor, e isto é importante em termos depois também da adaptação à mama, por exemplo. Portanto, aqui é realmente, se houver outros procedimentos ou outros pontos que sejam importantes para vocês, escreverem aqui neste ponto. A etiquetadura é a saída da placenta, e aqui, por exemplo, nesta imagem, este cordão foi cortado já depois de deixar de pulsar, portanto este cordão está todo aqui branquinho. É uma placenta, esta é a face que estava para dentro, para o vosso bebê, que é assim mais bonita, mais brilhante. Espero que não fira a vossa suscetibilidade. Se ferir, vamos passar rapidamente. Portanto, aqui, etiquetadura, gostaria que me fosse mostrada a minha placenta, esta face fetal e a outra materna, ou não desejo ver a minha placenta. E agora vou já aqui mudar, porque não quero ferir suscetibilidades nem das grávidas, nem dos acompanhantes, dos companheiros ou das companheiras. Depois, e aqui mesmo ainda em relação à placenta, se por exemplo se quiserem guardar a placenta, se quiserem levar para casa, no caso por exemplo de um parto hospitalar, é um tópico quente, mas que também já é possível, não é, de se solicitar. Aqui faço o alerta de que se realmente vocês quiserem guardar a vossa placenta, levar para casa, é necessário fazer um pedido à administração do hospital também. Portanto, é bom informarem sobre isso e fazerem esse pedido, porque se pedem depois só na altura, provavelmente vai-vos ser recusado. Em relação à cesariana, eu acho que há aqui tópicos que são importantes, não é, de termos previsto, e aqui vocês podem colocar logo, se o nascimento do vosso bebê está previsto já ser cesariana, se é uma cesariana eletiva, que já sabem à partida que vai acontecer, podem partir logo aqui deste ponto. Se estão à partida à espera que seja um parto normal, mas nós nunca sabemos se vai ser necessário uma cesariana ou não, podem também ter no plano de parto normal, em que falam do parto vaginal, ter aqui também um tópico sobre a cesariana. Então aqui o acompanhante, a presença de acompanhante na cesariana não emergente já é algo que está legislado, portanto que é possível. Então que gostavam de ter acompanhante, por exemplo, de quem é que será esse acompanhante, pode ser um tópico importante para terem. Aqui em relação à anestesia, se preferiam que fosse uma anestesia epidural, se preferiam que fosse logo anestesia geral, portanto podem aqui também ter este ponto. A restrição de movimentos, na aula extra em que falo sobre cesariana, eu falo um bocadinho sobre a posição em que normalmente a grávida está na marquesa, em que está com os dois braços, um para cada lado, normalmente os braços estão presos e um deles tem o soro e o outro deles tem a braçadeira a avaliar a tensão arterial, e portanto aqui pode ser algo que podemos prever logo à partida. Gostaria que me colocassem, por exemplo, a braçadeira da tensão arterial numa perna, por exemplo, às vezes é possível colocar no tornozelo para ter um braço livre. Portanto, aqui podemos pôr alguns tópicos
que se é possível eu não estar 100% presa para depois também poder segurar o meu bebê, por exemplo. E para não me sentir tão incapacitada, não é? Aqui a questão da música também poderá fazer muito sentido na cesariana. Aqui a extração, portanto, é o retirar o bebê, que é possível fazer de forma mais suave, por exemplo. Portanto, podemos também fazer aqui uma cesariana muito mais natural, muito mais suave, muito mais menos intervencionada, mais natural também, mais humanizada. Ali o clampeamento do cordão também é algo que se pode solicitar fazer o clampeamento só depois de deixar de pulsar ou aguardar e fazer o mais tarde possível. A placenta, também podemos querer ver a nossa placenta, mesmo sendo feita uma cesariana. A questão do microbiota é uma questão também mais ou menos controversa, mas estava aqui a pensar, há dias vi um documentário em que se falava sobre a questão do microbiota e do microbioma, e se falava muito na cesariana, porque no parto vaginal o bebê passa pelo canal de parto, está muito próximo ali também da região do ânus, e o bebê é colonizado, não é, por estas bactérias benignas que estão presentes na mãe. E o seu intestino é colonizado logo por estas bactérias. No parto por cesariana, e se não for, por exemplo, possível também fazer logo este contacto pele a pele, o bebê poderá não ter logo contacto em primeira mão com as bactérias benignas da sua própria mãe. E então há um procedimento que vai sendo falado, que ainda não está também 100% estudado a nível de benefícios e de riscos, e portanto será um tópico que valerá a pena maior investigação também da vossa parte, mas que basicamente em que é que consiste? Consiste em colocar uma compressa no canal vaginal da mãe que vai ser submetida à cesariana, e depois da cesariana esta compressa será retirada e passaríamos junto do bebê, na zona também da cara, da boca, estaria ali próxima do bebê. Ou esta compressa seria colocada na mãe grávida, ainda antes da cesariana, seria depois retirada antes de se fazer a cesariana e estaria depois em contacto com o bebê depois do nascimento. Portanto, será aqui um tópico que poderá ser interessante aprofundar-se. Mesmo na cesariana é possível, ou muitas das vezes pode ser possível, nós negociarmos aqui o pele a pele, com o contacto pele a pele com a mãe, não sendo possível com a mãe, fazer-se, por exemplo, com o acompanhante, será que é possível, será que não é? E a recuperação conjunta, regra geral, é também o procedimento habitual, não é? Mãe e filho estarem juntos, mesmo aqui ainda nesta recuperação pós-cesariana, pós-cirurgia e ainda aqui nesta sala de recobro, para que possam amamentar o vosso bebê logo após o nascimento e para que o possam fazer aqui em horário livre. Depois, já pensando aqui então no após a vossa estadia na sala de parto, já durante o internamento no serviço de puerpério ou de maternidade. Do que é que gostaríamos, ou não, não é? Mas aqui sempre mais na positiva. Amamentar o meu bebê, ou dar leite artificial, ter sempre o meu bebê comigo, que é o tal alojamento conjunto, em que eu digo-vos aqui que os estudos comprovam que o alojamento conjunto de mãe e bebê, portanto, durante 24 horas é realmente benéfico, é aquilo que se faz, eu ia dizer na totalidade dos nossos hospitais, acredito que sim, pelo menos na grande maioria, e aqui os profissionais de saúde que vão estar presentes no internamento vão-vos também ajudar, não é? E aproveitem para falar com estes profissionais, para solicitar ajuda, aproveitem o internamento. Em Portugal o internamento é muito curto, e depois temos uma desvantagem face, por exemplo, a outros países, em que os internamentos até são curtos, mas depois há um acompanhamento domiciliar espetacular, o que não acontece no nosso país, não é? Nós temos um internamento muito curto, mas depois não temos um acompanhamento pós-parto que muitas das vezes que ajuda aqui a equilibrar estes desafios iniciais da maternidade, não é? E por isso, no hospital, aproveitem para ficar o mais autónomos possível, mas também para tirar o máximo de dúvidas possível.
ser informada de todos os exames e procedimentos a realizar ao bebê, mais uma vez aqui a questão do consentimento informado, estar presente em todos os procedimentos a realizar ao bebê, se isto for importante para vocês, se até é uma coisa que vos faz impressão, então não coloquem este ponto, não é? Podem querer só ser informados do que é que lhe vão fazer, mas não querer estar presentes, verem a enfermeira a dar o primeiro banho ao bebê, ou ser eu a dar o primeiro banho ao bebê, ou ser o pai ou a outra mãe, não é? A dar o banho ao bebê, o primeiro banho, ou o banho ser dado na presença dos outros irmãos, portanto, ou não dar banho durante a estadia hospitalar. Portanto, aqui pensem realmente o que é importante para vocês. Depois há outros tópicos que são também importantes e que falo muito também sobre eles quando falo sobre amamentação, no módulo 2 deste curso, do não dar a chupeta, do não dar leite artificial, a não ser que haja uma indicação médica para tal. Portanto, aqui pensarem o que é importante realmente para vocês, e o que é importante que aconteça neste internamento hospitalar. E pronto, não é? Eu penso que falei aqui um bocadinho sobre a maioria dos aspectos. Em relação ao plano de parto, falem comigo, na família o bebê sabe, bora lá, coloquem as vossas questões, coloquem os vossos planos de parto para analisarmos, para falarmos em conjunto. E essencialmente, não é? Neste plano de parto, focarmos em trabalho de parto, o que é que eu gostaria que acontecesse em minha casa, ou já no hospital, mas ainda antes do nascimento do bebê, portanto, ainda enquanto está tudo a acontecer, as contrações e tudo isso. Parto, nascimento do bebê, com a altura já do período expulsivo e o pós-nascimento imediato, não é, do bebê, e depois o internamento hospitalar. Portanto, isto no caso de um parto hospitalar, pensem essencialmente nestes 3 períodos de tempo e pensem o que é que gostariam que acontecesse em cada um deles, ok? Contem comigo, estou aqui para vos ajudar naquilo que vocês precisarem. Disponibilizo-vos então também alguns exemplos de plano de parto para vocês tirarem algumas ideias. Aqui nesta apresentação também já vos dei algumas sugestões, portanto, vamos lá fazer, não é, o vosso plano de parto, façam o exercício do parto ideal também, envolvam o vosso companheiro ou companheira neste processo todo e vamos a isto. Um grande beijinho.